Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o RZTR, o fundo aqui da Risa Terrax. Quero trazer para vocês atualizações, projeções do futuro, comentar aqui também sobre as estratégias e se esse fundo tem chance de explodir com a Selic caindo. Ele tem chance de valorização? Se sim, por quê? Vamos entender. Me acompanha que tem bastante coisa, então eu vou direto ao ponto. Para quem não conhece o fundo, um breve resumo. Ele tem basicamente três estratégias: Sale and Leaseback, Buy to Lease e Land Equity. Basicamente, as duas primeiras é uma forma de arrendamento da terra para o devedor. O fundo ele tem a propriedade durante o contrato, ele vai recebendo ali os juros, né, a taxa que ele fixou. Ao final desse contrato, o devedor ele tem direito à recompra da terra, tá? Isso tem vantagens e desvantagens, ao longo do vídeo a gente comenta. E Land Equity, basicamente, de fato, comprar a terra, tá? Estar exposto ali ao ciclo imobiliário, ou seja, você tem que comprar bem, você vai explorar aquela terra por um período e no momento escorreito você faz a venda, oferindo de preferência um lucro, ganho de capital, e você fecha o ciclo. Essa última estratégia, o fundo tem uma exposição muito pequena, apenas um ativo, mas o gestor vem sinalizando que ele tem interesse em aumentar os investimentos nessa estratégia, ok? Bom, breve resumo do fundo. Então, o fundo vem pagando, na média, aqui, quase 12% de dividend yield, valor de mercado da cota R$ 90,70 no fechamento desse relatório, valor patrimonial R$ 95,11. O fundo ainda negocia com deságio, número de ativos 14. O fundo vem distribuindo 85 centavinhos por cota, quase 90 mil cotistas. O fundo cresceu bastante, né? Prazo médio dos contratos 8 anos. Taxa de arrendamento médio 12,10%. Essa informação é muito importante. Ao longo do vídeo vocês vão entender o porquê. Liquidez média é 2,16 milhões. A média diária é uma liquidez super tranquila. Bom, vamos aqui aos destaques do gestor, né? Então, o mês de maio foi marcado pelo fechamento das curvas futuras de juros, o que explica o movimento de alta do IFIX, com a valorização sendo puxada pelos fundos de tijolo. Bom, pessoal, o que a gente precisa entender desse fundo? Como ele investe majoritariamente nas duas primeiras estratégias, eu vou descer aqui, depois a gente volta. E basicamente as duas primeiras estratégias, elas têm vantagens e desvantagens. Então aqui, Sale, Leaseback e Buy to Lease são operações que têm uma dinâmica muito próxima a uma dívida, uma vez que o fundo adquire o ativo, mas não se beneficia da valorização imobiliária, pois o arrendatário possui a opção de compra do ativo. Pois bem, como ele tem essa opção de compra e funciona como uma dívida, tem aqui um valor, uma taxa, digamos assim, como se fosse pré-fixada, tá? E hoje a gente viu que ela está ali na média de 12,10%. Considerando que a Selic ela está até o momento em 13,75%, o fundo vem sofrendo bastante na sua cotação, porque a cotação tem que cair para que o fundo consiga distribuir um yield maior e aí fazer sentido, porque como eu sempre expliquei aqui para vocês, comparado a NTNB longa, os fundos imobiliários têm que ter um spread histórico entre 2% e 3%, na faixa de 2,5%, ou seja, o fundo tem que conseguir pagar acima da Selic para compensar o risco, tá? Então, como aqui é uma taxa fixada, então ele não tem possibilidade de aumentar esse dividendo, a não ser pelos reajustes, mas ele não consegue fazer uma nova alocação, trocar o locatário, como é num fundo de tijolo, e aumentar o dividendo, então a cotação está sofrendo bastante. Por outro lado, com a Selic caindo, a gente pode observar o inverso. A Selic cai, daqui a um ano e meio está em 10%. Esse é um fundo que vai entregar seguramente 12%. E por que eu digo seguramente? Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda. O risco do calote é a grande vantagem dessas estratégias, porque o fundo ele já comprou o ativo. Ele é o proprietário, só que tem uma opção de recompra. Entretanto, se o devedor está inadimplente, ele perde esse direito de recompra e o fundo já está na posse, então você não tem que entrar com um processo de execução, você não tem que executar esse devedor, acessar a garantia, ela já é sua. E aí o fundo sim pode fazer ali um despejo e, enfim, alocar para outra pessoa, arrendar para outro devedor, enfim. Então o risco de calote é muito baixo. Então sim, esse fundo tem potencial, obviamente nada garantido, de valorização no futuro com a Selic mais baixa. Bom, vamos voltar aqui para o comentário do gestor.
o gestor traz aqui a atualização para a gente. Então, durante o mês de maio, tivemos o encerramento da colheita de soja nas regiões Norte e Nordeste, consolidando excelentes produtividades para a região. Apesar da redução das chuvas nas regiões, as condições continuam favoráveis para o desenvolvimento da segunda safra em algumas regiões e culturas de cobertura. Essa queda do volume das chuvas também foi observada na região Centro-Oeste, característico dessa época do ano, mas sem atrapalhar o desenvolvimento das lavouras na região. Se as condições climáticas favoráveis continuarem, a expectativa de boas produtividades do milho na segunda safra tendem a se concretizar. Algumas regiões do Centro-Oeste iniciam a colheita da segunda safra no mês que vem, com isso teremos uma percepção mais assertiva dos resultados da segunda safra dos produtores parceiros. Bem legal esse parágrafo, durante muito tempo a RISA não trouxe, que é o de fato interessa para a gente. Eles comentam aqui das commodities, tá? Soja, milho e algodão. Eu vou trazer no vídeo do RZAG para vocês mais detalhado sobre as commodities, para não ficar repetitivo, então assistam lá, mas aqui basicamente a gente consegue ver preço, né? O preço caiu bastante em todas as culturas, é algo a se acompanhar, a gente não tem que ter uma grande preocupação, é algo só para ficar no nosso acompanhamento mensal, tá? Eu vou trazendo para vocês. Bom, a DRE do Terrax ela é semestral e não de forma mensal, então ela fica até difícil da gente analisar, mas no próximo relatório vai ter aqui o primeiro semestre de 2023 e eu trago para vocês, ok? O que mais que a gente tem aqui para ver? A alocação alvo, isso aqui foi bem interessante, espero que eles tragam lá no RZAC também, essa coluna comparativa é algo que eu peço há muito tempo, mas aqui a gente consegue ver a alocação alvo do caixa 3%, o fundo está com 4%, buy to lease 35% é a alvo, o fundo está com 48%, sale and leaseback 57% é o alvo, o fundo está com 44%, land equity, o fundo tem uma alocação alvo de 5% e está com 4%. Entretanto, o gestor ele traz aqui para a gente, trouxe também em outros relatórios, que ao longo do tempo, conforme o fundo cresce, o capital vem para dentro do fundo, das recompras, né? A tendência é que a alocação aconteça majoritariamente na estratégia de land equity, que visa retornos maiores. Ou seja, a gente tem que acompanhar essa coluna aqui para ver quando eles vão alterar essa alocação-alvo, e para mim seria interessante talvez 33% em cada, ou 30% em cada, e 10% de caixa, algo nesse sentido, mas de fato, se o fundo começa efetivamente a investir aqui em land equity, vai ser acho que um dos poucos fundos que vai ter de fato ali o ativo fazenda. A gente tem ativos de logística, que são silos, galpões, a gente tem muita dívida, né? Muitos fundos que têm dívidas atreladas ao agro, mas a gente não tem tantas opções assim diretamente na terra, né? Obviamente, pessoal, que a gente vai ter que confiar muito na gestão, tá? Quem quiser ter esse tipo de fundo exposto ali na terra, porque é um outro mundo. Não é adquirir uma laje corporativa na Faria Lima, entendeu? Que todo mundo está de olho, que tem muitos analistas, que é algo consolidado ao longo dos anos. Comprar terras é um trabalho mais artesanal, que demanda muita capacidade da gestão, ok? Pessoal, basicamente é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever. Se estiver gostando do meu conteúdo também, a gente tem o Telegram, onde a gente consegue conversar mais. O Telegram está com quase 400 pessoas, está bem legal. Beleza? Valeu!